Jesus entra na casa de Marta e Maria. Maria se senta aos pés de Jesus e ouve a sua palavra, enquanto Marta se ocupa com os afazeres da hospitalidade. Marta pede que Jesus mande Maria ajudar. E ele responde: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Poucos são as coisas necessárias. Maria, porém, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Marta e Maria representam dimensões complementares da nossa vida cristã. Serviço e contemplação, ação e interioridade. Marta representa a fé ativa, Maria, a fé contemplativa. Ambas são válidas, mas Maria escolhe o que mais importa, que é o quê? Ouvir Jesus. Aprender com Ele. Estar ali por amor. Embora Marta também estivesse servindo por amor. Na Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino reúne comentários patrísticos, como o de São Cirilo de Alexandria. Que comentários são esses? São os comentários dos primeiros padres da igreja, daí o nome patrísticos. Então, São Cirilo diz: Maria escolheu ouvir a doutrina divina, o que é superior à atividade excessiva, porque as bênçãos espirituais adquiridas jamais se perdem. Para Santo Agostinho, embora ambos os atos, servir, o caso de Marta, e ouvir, o caso de Maria, sejam bons, ele elogia Maria por escolher estar com Cristo. Maria quis ser alimentada pelo Senhor. Marta servia ao corpo, mas ele, que era a palavra feita carne, oferecia alimento espiritual. Ele ressalta ainda que Jesus não condena o serviço de Marta, mas sim a inquietação e a dispersão da mente. Afirma ainda que a contemplação silenciosa da verdade gera um prazer interior que excede qualquer atividade sensorial ou verbal. Até digo para vocês que só estar diante do Santíssimo Sacramento já vai ter frutos na vida da gente. Quem vem por amor, quem vem por fé, especialmente naquele dia que está com o espírito agitado, não está com vontade de rezar, mas vem, Deus vai sempre recompensar. Tem uma passagem interessante da vida de Santa Teresa d'Ávila, que foi quando ela uma vez foi para diante do Santíssimo. E estava cansada, estava agitada, não conseguia se concentrar. Aí o que ela fez? Começou a contar os tijolos da capela. Não porque ela quisesse explicitamente ignorar Jesus. Pelo contrário, ela queria ficar ali para não dormir, para o pensamento não vaguear. Justamente por esse amor que quer ficar na presença do amado, ela começa a contar os tijolos. E aí um dia, quando ela estava pedindo perdão a Jesus por essa atitude, ele disse para ela: foi justamente ali que você mais me agradou. Por quê? Porque ela estava por amor. Ele viu a angústia dela de não conseguir estar plenamente como queria, e o esforço de continuar ali. Quantos de nós, na hora dessa, simplesmente não nos recolhemos? Vou deitar, vou dormir. Ela ficou. Esticou a corda da caridade. Então aí, ela dá uma demonstração de fé e de amor. Cornélio a Lápide destaca
que a hospitalidade de Marta é louvável, mas Maria recebeu o maior benefício espiritual ao escutar Jesus. E por que Maria escolheu a melhor parte? Primeiro, porque a presença de Cristo e a palavra dele alimentam a alma com sabedoria eterna, enquanto o serviço corporal é passageiro. Porque Jesus reconhece o valor da contemplação, que cultiva a íntima união com ele e produz frutos espirituais duradouros. Porque a inquietação de Marta, mesmo num serviço honrado, impede uma escuta profunda e centrada. Ele não despreza o serviço, mas chama atenção para o foco interior e a confiança em Deus. E o que então representa a atitude de Maria? Nessa atitude vemos práticas católicas como a Lectio Divina. Você já ouviu falar de Lectio Divina? Dever de casa espiritual. Procure lá na internet, você vai ver que é um modo de rezar. Que consiste na Lectio, que em latim quer dizer leitura da palavra. Meditatio, meditação sobre o que eu li. Oratio, que é a minha resposta a essa meditação. A meditação me leva a dizer o que a Deus. E a contemplatio, que é um momento de quietude. Depois que eu rezo, então eu estou na presença de Deus e fico em atitude de escuta. Silêncio. Porque a cabeça do homem moderno é um turbilhão de pensamentos. E a gente não consegue calar esses milhões de pensamentos. Eu sei que aqui agora vai ter gente com 1000 coisas, pensando em 1000 coisas. Porque eu tenho que pagar a conta amanhã, porque não sei o que. Ei, hello, oi. Aqui, todo mundo comigo. Isso acontece, tá? Não se recrimine por causa disso. Agora, recrimine-se por não procurar combater isso, por simplesmente se acostumar. A famosa síndrome de Gabriela, fazer o quê? Eu sou distraída, né? Meu temperamento, eu sou sanguíneo. Cada um vai se desculpar do seu jeito. Por quê? Porque a gente tem dificuldade nos esforços. A gente não quer sair da zona de conforto. Vou dizer uma coisinha para vocês, para isso existe um anjo da guarda. Tem intimidade com o seu anjo da guarda. Eu peço muita ajuda ao meu, porque eu tenho um temperamento distraído também. E eu digo para ele, toda vez que eu me distrair, você que não se distrai, tem que me chamar a atenção. Se eu for para Nárnia e ficar lá, a culpa é sua. E eu tenho um compromisso. Ele me faz voltar dali a pouco, acontece de novo, eu digo, você vai me chamar a atenção tantas vezes quantas forem necessárias. Porque aí, Pôncio Pilatos, lave minhas mãos, qualquer coisa, o problema é seu e não é meu. Porque eu estou assumindo o compromisso de ficar ali com Deus na oração, de não procurar me distrair voluntariamente, porque a distração voluntária é pecaminosa. Quando vier à missa, venha para prestar atenção em tudo. Tem gente que às vezes fala, foi uma vez na missa, o padre não falava coisa com coisa. Criatura, presta atenção, porque às vezes vai ter uma frase, que pode mudar a sua vida. Uma frase que você vai colocar no seu armário de referências. Lembra que vira e mexe eu falo desse armário de referências? Né? E aí? Vai perder essa oportunidade? O que a Bíblia diz? O homem sábio não perde uma oportunidade sequer para instruir-se. Você está na missa para quê? É para tirar o máximo proveito. Então, vamos procurar estar ali de corpo e alma. Então, na atitude de Maria, nós vemos um Lectio Divina, uma oração silenciosa, uma adoração, uma entrega interior. Ela é modelo de tudo isso aí. Maria está presente no modo contemplativo que a igreja saúda como parte essencial da vida da fé.
Para nós a mensagem é clara. Cumprir bem nossas obrigações na vida e na igreja, mas jamais deixar de cultivar um espaço diário de encontro pessoal com o Senhor, seja na oração, na meditação da Escritura, no silêncio adorador. Esse é o suco desse evangelho, do exemplo das duas. Marta, que me chama a atenção para as obrigações do dia a dia, da importância de fazer bem feito, fazer com amor, fazer por Deus. E Maria, que não perde o foco, que não permite que a agitação deixe ela dispersa. Em que pese Maria ter escolhido a melhor parte, Marta é santa na Igreja Católica. E por quê? Vamos aprender um pouquinho sobre a vida dessa grande santa? Marta acolheu Jesus em sua casa, um gesto de generosidade e abertura. A hospitalidade era uma virtude fundamental no povo de Israel e no contexto evangélico é também sinal de acolhimento a Deus e aos seus enviados. Inclusive tem uma passagem, leia você depois, em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Não sei agora se de 1 a 2, bom, enfim. Que fala justamente disso. E não vos esqueçais da virtude da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saber, hospedaram anjos. O que você me diz disso? Deus mandou anjos se passarem por homens para dar àquelas pessoas que os receberam a oportunidade de serem hospitaleiros. Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de crescer em virtudes, especialmente nos dias amargos, na dor, no sofrimento, na cruz, na dificuldade. Mas a gente só quer Deus quando está tudo bem. Nos dias difíceis ninguém quer. E é justamente aí que a gente vê quem é quem. E é justamente aí que a sua fé, que a minha fé é provada. Quem continua amando a Deus, quem não se decepciona com Deus, quem não briga com Deus, quem continua firme, esse tem fé. Mas muitos vão chutar o pau da barraca, desanimar, deixar de ir à igreja, parar de rezar e ir para uma seita. Ou negar Deus diretamente. Ou seja, a aprovação veio exatamente para calibrar essa fé. E a pessoa não entendeu. Ela é a responsável por essa perda da fé, pela ida para a seita, pela briga com Deus. E a gente fica infantilmente achando que botar beiço para Deus vai resolver. Você conhece alguma pessoa que botou beiço para Deus e resolveu o problema? Recuperou a paz interior? Conseguiu o milagre? Eu não conheço ninguém. Se conhecer, por favor, me apresenta essa tal criatura, porque eu preciso aprender com ela, para ajudar os outros. Porque vira e mexe tem gente com esse problema aí. Embora Jesus corrija a inquietação de Marta, ele não repreende seu desejo de servir. O serviço de Marta se insere na tradição do diaconato doméstico, ou seja, um serviço amoroso e devotado às necessidades do outro, realizado com zelo, com amor. É uma antecipação da espiritualidade ativa, de quem serve Cristo servindo ao próximo. De quem enxerga Cristo no próximo. Apesar da chamada de atenção recebida de Jesus, o serviço que Marta prestava era importante e necessário. Todo mundo que estava ali precisava comer. E a hospitalidade não se preocupa só com a comida, se preocupa com o conforto dos hóspedes. Está quente, vamos ligar o ar-condicionado. Está calor, vamos servir uma água. E Jesus, em momento algum, questiona tal importância. Ele quer apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares e valores.
Assim, pela preocupação de Santa Marta com a alimentação, a acolhida e o bem-estar de Jesus e de seus discípulos, ela se tornou a padroeira dos anfitriões, hoteleiros, nutricionistas, cozinheiros e nutrólogos. No episódio da doença, morte e ressurreição de Lázaro, seu irmão, Marta sofre. Ela manda chamar Jesus, e Jesus aparentemente não atende. Seu irmão morre e é sepultado. Fica 4 dias no túmulo, e só então Jesus chega. Marta corre até ele, ajoelha-se aos pés do mestre e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Este desabafo mostra a confiança e a intimidade que Marta tinha com o Senhor. E ela fala com Jesus de modo respeitoso. E o que ela diz mostra a fé que ela tinha nos poderes de Jesus, que ela sabia quem era Jesus. A frase que ela diz em seguida mostra essa fé incondicional. O que ela disse? Mas mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus dará. Trata-se de umas passagens mais emocionantes do Novo Testamento, em que no final Jesus ressuscita Lázaro e muitos passam a crer nele. Olha aí uma santinha boa para a gente apelar quando tiver um parente aí, morre no UTI. Ela pediu, Jesus ressuscitou o que já estava morto. Fica a dica. Então, foi graças a esse pedido de Marta, esse desabafo e essa fé, que Jesus dá uma das grandes provas da sua divindade no Evangelho. Ele ressuscita Lázaro, que estava morto fazia 4 dias. Vamos ver essa confissão de Marta. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. João 11, 25 a 27. Essa profissão é especialmente notável porque Marta a faz em meio à dor, olha aí, confiando plenamente em Jesus. Sua fé na ressurreição e em Cristo como Messias é prova de santidade interior. Neste episódio do Evangelho, vemos a evolução espiritual de Marta, olha aí. Ela parece calma, confiante e com fé profunda, diferente do Evangelho de hoje, agitada. Aprendeu a unir o serviço e a contemplação, como recomenda a vida cristã. Do Evangelho de hoje, da vida de Santa Marta, aprendemos que servir é bom, quando feito com paz interior e fé. É possível crescer espiritualmente mesmo quando se começa inquieto ou distraído. A gente pode evoluir. Fé prática e fé contemplativa não se opõem, mas se complementam. Ação e oração. Agora que expliquei o Evangelho, eu quero chamar a atenção para 2 erros que acontecem com frequência no que diz respeito à oração e à ação apostólica. Bora lá? Preste bem atenção, coisas muito importantes eu vou falar aqui. Então, o primeiro diz respeito a uma interpretação equivocada do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, no qual eu cometo excessos na devoção, com a desculpa de estar agindo inspirado pelo primeiro mandamento. Do que eu estou falando aqui? Existe uma sutil tentação do demônio, que é a chamada tentação sob aparência de bem, que ele usa para tentar pessoas que estão evoluindo na vida espiritual. Como ele não consegue fazer essas pessoas caírem no pecado mortal, e as vê lutando contra o pecado venial e contra as imperfeições, ele usa o bem de modo negativo, de modo exagerado, com o objetivo de fazê-las cair em pecado de alguma forma.
Então, eu já dei esse exemplo aqui alguma vez, mas vou repetir. É aquela mulher que estava afastada de Deus, de repente se converte, fica apaixonada por Jesus e começa a ir à igreja todo dia. E aí vira o braço direito do padre, começa a costurar para os pobres, a cozinhar numa casa da sopa, igual a gente tem aqui. Vira ministro da Eucaristia, puxa as 1000 Ave-Marias. Enfim, passa quase que mais tempo na igreja do que em casa. Passa muito tempo na igreja. E aí a casa dela começa a ficar desassistida. O marido começa a achar ruim, começa a reclamar. E, sobretudo, imagina, se o marido não é de igreja, não é de caminhada, ou de outro credo. E ela insiste, apesar das queixas do marido, dos filhos, porque, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou fazendo o que é melhor. Ela pode até verbalizar isso, às vezes não. Às vezes ela vai discutir e dizer, não, eu tenho direito, e não sei o que. E não vai dizer. Não importa se está dizendo ou se não está dizendo, que é pelo primeiro mandamento. E aí, de repente, esse marido cansa e vai-se embora. O filho vai para as drogas. E aí o diabo consegue o que ele queria. A mulher briga com Deus. Põe o dedo na cara de Deus e fala, ó, tanto serviço para nada, tanta oração para nada? É assim que você me paga? Como é que é isso? Eu costurei para os pobres, cozinhei para os pobres, puxei as 1000 Ave-Marias, sou ministro da Eucaristia, cumprindo lá o primeiro mandamento, e você faz isso comigo? E aí agora, está deprimida, largou a igreja, não quer saber mais de Deus. Bingo. Era o que o diabo queria. Então, muito cuidado. E aqui vai um alerta para quem é casado. Primeiro, você tem que cumprir o seu dever de Estado. Primeiro, você tem que funcionar bem como pai. Como esposo. E como pai se tem filhos. Como esposa e como mãe se tem filhos. E eu alerto também para uma outra tentação, sobretudo para quem tem filhos, que é abandonar a vida esponsal por causa da paternidade. Agora eu sou pai. Aí esquece, larga a mulher, não namora mais. Agora vai ser pai profissional, mãe profissional. E aí o casal comete o erro de botar o menino na cama, no leito conjugal. E tudo começa a girar em torno do menino. E aí o casamento vai para o beleléu. Não cometam esse erro. Não existe isso na vida sua, que é casado, que seu filho é mais do que seu marido, é mais do que sua esposa. São realidades diferentes. E eu quero chamar uma atenção aqui, a atenção para um detalhe, que muitas vezes passa desapercebido pelos casais. Que você não é uma só carne com seu filho, nem com sua filha, você é uma só carne com seu marido. Você é uma só carne com a sua esposa. Você não é uma só carne com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Olha aí, os laços de sangue são menos do que essa realidade de uma só carne. E como assim você agora vai dar mais atenção ao filho? À filha? Absurdo! Se está acontecendo isso no casamento, é hora de retomar o caminho. É hora de começar a trabalhar mais o lado que ficou desassistido tanto tempo. Nunca é tarde. Não se envergonhe, porque a vergonha vem do demônio. Vergonha para fazer o bem? Vergonha para se corrigir? Como assim? E aí eu quero, como dever de casa essa semana, que você veja que tipo de marido você tem sido. Você é mais pai do que marido? Você é mais mãe do que esposa? Você tem que ser tanto mãe quanto esposa. Se você não está dando certo como esposa, cuidado. Se você não está dando certo como marido, cuidado. Porque de que adianta
virar supermãe, o superpai e o casamento se acabar lá na frente. Se é por amor a esse filho, a coisa vai degringolar lá na frente, porque tudo que um filho e uma filha quer é pai e mãe dentro de casa. E aí, porque você foi negligente no seu papel de cônjuge, aí agora, tudo aquilo que você fez por amor ao filho, a filha, vai por água abaixo. Porque a sua relação se esfacelou. Então, quem é casado, lembre-se, a santificação começa com o cumprimento do dever de Estado. E aí, você que é casado, coloque no seu exame de consciência, sempre, como você está agindo como pai, como você está agindo como esposo. Tem algumas coisas que têm sido negligenciadas no confessionário. Pecado contra o primeiro mandamento, raro ouvir quem diga, ou então a pessoa simplesmente chega assim, de uma maneira bem estéril. Pequei contra o primeiro mandamento, né, padre? Sempre que a gente peca, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. Não é bem assim. Volta lá para o catecismo e vai estudar. Quais são os pecados contra o primeiro mandamento? E raras são as pessoas que se acusam com relação ao papel de pai e esposo, mãe e esposa. Então a gente tem que colocar isso na pauta. Então nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, de uma vida equilibrada. Tempo para tudo, como nos seminários e conventos. Tempo para ação, tempo para oração. A gente aprende no seminário que na hora que é hora de recreação, a gente tem que estar ali se recreando. Eu não posso estar estudando porque tem a prova amanhã, não, mais importante eu tirar a nota na prova. Não. Você está agora querendo estudar na hora da recreação, porque quando foi hora de estudar, não estudou. Todo convento, todo seminário tem um horário muito bem montado. Se o seminarista, o monge, a freira, enfim, respeitam esse horário, não vai ter esse tipo de perrengue, não. Então, no convento a gente tem hora para rezar, tem hora para trabalhar, tem hora para banho, tem hora para se recrear, hora para tudo. E a gente aprende que, se eu, naquele horário, faço o que está marcado, faço sobretudo por amor, com essa consciência da importância do equilíbrio, até para eu estar melhor estruturado para o apostolado, então esse banho tem valor de oração, essa recreação tem valor de oração, esse trabalho tem valor de oração. Tudo que é ofertado a Deus e que é feito por amor a Deus tem valor de oração. Então não metamos os pés pelas mãos. Cuidado, porque o diabo é o pai dos exageros. O diabo é o bipolar por natureza. Ele nos leva a não fazer nada, a preguiça, a pecar por falta. E também a pecar por excesso, no outro polo. Tomemos cuidado com os nossos afetos desordenados. Nas tentações sob aparência de bem, o diabo pode usar os nossos gostos pessoais para fazer com que façamos apenas aquilo que gostamos e não queiramos encarar aquilo que nos custa. Então, o caso típico, essa senhorinha gosta de rezar, de cantar, de cozinhar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, então ela vai porque ela gosta. Porque ela não quer encarar o dragão em casa. O marido difícil. Ela não quer ter trabalho com o filho. E aí ela entra num mecanismo de defesa que a psicologia chama de racionalização. Está tudo justificado, de modo racional, porque amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. O diabo é psicólogo, tá, moçada? Cuidado.
Então, se eu gosto de rezar, de estar na igreja, o diabo vai mascarar a busca do meu gosto pessoal com o primeiro mandamento, num processo chamado de racionalização. Estou justificado para não fazer o que eu não quero, que é encarar esses sacrifícios domésticos, as dificuldades do lar. Então, lembrem-se, é algo que a gente tem que ter diante dos olhos. O amor se caracteriza pelo sacrifício. Então, ali onde existe algo que eu tenho que fazer e que eu não gosto, é onde está o amor. Cuidado que eu não estou dizendo aqui que é pecado gostar de fazer coisas boas. Ah, se eu gostar então é pecado e eu não posso fazer? Não, não é isso. Pelo contrário, é louvável quando a pessoa gosta de rezar. Quando ela gosta, sei lá, de cantar na igreja, de ajudar na igreja de alguma maneira. Agora eu estou chamando a atenção só para isso. Cuidado, se isso que eu estou fazendo com gosto não é para fugir do que eu não quero fazer por desgosto. Então, o outro exagero acontece quando eu não quero rezar, eu não gosto de rezar, e aí eu começo a me ocupar com coisas boas, com caridade. É o oposto. É o ativismo. E vejam que a moeda comum nos dois tipos de pecado é o quê? O gosto pessoal. É não querer encarar o que eu não gosto, o que eu tenho dificuldade de fazer. Aquilo que me custa. No pecado do ativismo, que embora não seja mencionado dessa maneira no catecismo, nós vamos ver um desvio da vida espiritual. Está implicado em várias seções da doutrina da igreja que tratam do primado da oração, da graça e da vida interior. O ativismo acontece quando se dá prioridade absoluta à ação exterior em detrimento da união com Deus, caindo-se numa autossuficiência espiritual ou num voluntarismo estéril. À luz da doutrina da igreja, podemos definir o ativismo como pecado quando? Anota aí, substitui a oração pelo fazer, confia nas obras e não na graça, age por orgulho, vaidade ou agitação interior e não por caridade sobrenatural. Ignora o primado da vida contemplativa, transformando a missão cristã em uma espécie de gestão de resultados ou militância secularizada. Então, o que é que ensina o catecismo no ponto 2726? Aspas. Com frequência, a oração é considerada como uma ocupação sem utilidade. Uns pensam que tem tempo para tudo menos para a oração. Outros, porque buscam os bens terrenos, consideram a oração como perda de tempo. Que absurdo. Esse trecho denuncia a mentalidade ativista que despreza a oração como improdutiva, invertendo a ordem correta da vida cristã, em que a ação deve brotar da oração. A igreja chama atenção para a unidade entre oração e ação. Catecismo 2001 diz, aspas, a preparação do homem para acolher a graça é já obra da graça. Nenhuma iniciativa é eficaz sem a moção divina. A gente não pode nada, absolutamente nada sem Deus. O ativismo, por confiar excessivamente nas forças humanas, contraria esse princípio fundamental da teologia católica. Tudo que é verdadeiramente bom e salvífico vem da graça de Deus e não do esforço isolado. E aí, vamos aos alertas dos doutores da igreja. Começando por Santo Agostinho. Veja o que ele diz nas Confissões, no livro 10º. Tu estavas dentro de mim, mas eu estava fora de mim. E era lá que eu te procurava. Sendo que Deus está aqui, dentro. Não porque nós sejamos seres divinos,
senão porque é nesse recolhimento interior que a alma se encontra com Deus. É no silêncio, é no tempo que eu reservo para o encontro com o Senhor, que eu vou me encontrar com Ele. Então, Agostinho denuncia a ilusão de buscar Deus nas atividades externas, esquecendo que é na alma recolhida que Ele habita. São Bernardo de Claraval, alertando sobre o perigo do excesso de atividade, aspas, o servo de Deus deve ser um canal, não um reservatório. O reservatório guarda a água, o canal faz o quê? Distribui. Mas se o canal não se abastece antes, como poderá abastecer os outros? Há aqueles que se entregam totalmente à atividade exterior, esquecendo-se de si mesmos. São semelhantes a candeeiros que iluminam os outros e a si mesmos deixam queimar até se apagarem. Então, cuidado. Tem muita gente que, com muito boa vontade, vem para a igreja e assume pastorais. É o risco que nós, padres, diáconos, consagrados, no geral, freiras, monges, monjas, corremos. Então, São Bernardo afirma que ninguém pode dar o que não tem. O ativista dá aos outros, mas se seca por dentro porque não se enche primeiro de Deus. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, eu não ouso dar um conselho. Quem já fez atendimento comigo aqui sabe disso. Primeira coisa que a gente faz, lá naquela sala, é ir para onde está a imagem de Nossa Senhora, e começamos a rezar. E eu fazia isso, e somente isso, até ler um livro intitulado The Grey Matter. Tem uma polêmica, a tradução, de um neurocirurgião evangélico. Eu aprendi com ele isso. Ele ora pelos pacientes dele, do momento que eles colocam o pé no consultório, até quando ele dá alta. Ele só para de rezar pelos pacientes quando dá alta. E eu antes não rezava no final dos atendimentos, entregando as pessoas a Deus em função daquilo que eu ouvi. E esse exemplo belíssimo está nesse livro. Então, quando a gente confia mais em Deus, a gente age dessa maneira. E aí, você pai, você mãe, quando você escuta problemas dos seus filhos, você confia mais no seu taco, no seu conselho? Ou você dá esse bom exemplo? Vamos rezar aqui, filho. Reza, e aí antes de abrir a boca, aliás, reza antes de abrir a boca, né? Para poder falar, para poder aconselhar. E sempre, todas essas questões que nos são apresentadas, a gente apresentar aquele que pode solucionar, que é Deus. E a mesma coisa, o filho que escuta, às vezes, uma queixa do pai, da mãe, sei lá, do trabalho, até do outro, né? Você está ouvindo sua mãe falar, está chateada com seu pai. Você age assim também? E, nesse sentido, tem irmãos evangélicos que a gente vê que tem esse costume sempre. Abaixa a cabeça, espera aí, vamos orar a Deus. A gente no catolicismo às vezes se bitola. Acha que oração é só Pai Nosso, Ave Maria, Glória, terço, novena. Só é nesse momento que a gente reza. Não, em qualquer momento a gente pode rezar. É nesse momento que a sua amiga lá no trabalho está angustiada, está falando um problema conjugal dela. Imagina que exemplo bonito. Vamos aqui pedir a Nossa Senhora, então, para nos iluminar, para ver como é que a gente resolve essa situação da melhor maneira possível, apresentar essa situação a Deus. Pronto. Confia em Nossa Senhora. Você está sem tempo para conversar agora? Se não, está com tempo, vinde Espírito Santo e enche os corações dos vossos fiéis. E aí você abre a boca para falar. Olha que bonito. Então, São Bernardo afirma que ninguém pode dar o que não tem. O ativista dá aos outros, mas se seca por dentro
porque não se enche primeiro de Deus. Bora lá? São João da Cruz, grande doutor da igreja, sobre o fazer sem estar unido a Deus. Aspas. As obras não têm valor diante de Deus, senão quando feitas em união com Ele. A ação sem união com Deus é vã ou até prejudicial, porque alimenta o ego e obscurece a humildade essencial à vida cristã. Então, conclusão. À luz do catecismo, da tradição e dos santos doutores, o pecado do ativismo consiste em quê? Deslocar Deus do centro da vida e da missão. Ponto 1. Ponto 2. Substituir a espiritualidade pela produtividade. 2. 3. Reduzir o apostolado a uma ação sociológica, negligenciando o interior. 4. Tornar-se funcionário de Deus e não filho que serve na oração. A igreja ensina que a contemplação precede a missão e que a fecundidade do serviço depende da raiz na oração e na graça. Por isso, todos os nossos eventos têm missas, têm adoração. A gente costuma colocar, inclusive, adoração durante o evento, sempre que é possível. Agora, às vezes, a gente quer colocar adoração. Cadê que tem adoradores? Cadê que o povo de Deus se anima a vir? Agora, quando tem um parente na UTI, o padre convoca uma adoração, aí vem todo mundo. Agora, se é por uma, sei lá, uma coisa mais genérica, se a gente disser assim, vamos rezar pela paz no Oriente. Ixi, ai Jesus. Que desespero que dá montar uma escala dessa. Que desânimo que dá às vezes. Desabafando aqui. Sobretudo na alta madrugada. Até vai ter gente que até meia-noite está tudo certo. Aí começa de meia-noite até 6 da manhã. Tá. Não é obrigatório, não é. Não é assim que você não vai se salvar se você não vier. Agora pensa no mérito. A gente não faz tudo aqui para ter uma casa melhor? Então imagina, quem participa de uma ação dessa, vai ter uma casa melhor lá, na eternidade. Às vezes está faltando essa visão de fé. Ou até a visão de que somos eternos devedores de Deus. Quem tem essa visão de que é eterno devedor de Deus, de que Deus faz muito mais por você, muito mais por mim, do que nós possamos fazer por Ele, aí num minuto, essa humildade vai fazer a pessoa dar todos os sims possíveis a Deus. Quantas vezes a gente é fogo de palha? Ouve uma homilia, se entusiasma, o padre pede ajuda, no final da missa a pessoa vai e levanta o dedo. Ah, eu quero ajudar nesse apostolado. Aí quando chega o dia de cobrar a fatura, de botar o nominho da escala, e começa. Qualquer happy hour, qualquer situação doméstica, né? E aí? Hora de mudar. Deus espera uma atitude diferente. Porque senão a nossa fé é interesseira. O Papa Leão está falando muito disso. E eu vou fazer uma homilia baseado no que ele tem falado sobre isso. Essa coisa de só fazer campanha, de acordar 4 horas da manhã e rezar com o Frei Gilson porque o bicho está pegando em casa. Essa fé é interesseira. Quaresma de São Miguel por uma coisa particular. Tudo bem, pelo menos a pessoa está ali, tem fé e tal, está se sacrificando. Mas quando vai mudar essa motivação? Quando vai ser por gratidão a Deus? Quando vai ser por um amor desinteressado, sincero? Veja, a igreja ensina que a contemplação precede a missão e que a fecundidade do serviço depende da raiz na oração e na graça. De novo, São João da Cruz. A alma que se ocupa apenas da ação sem oração, prepara-se mais para se perder
do que para se salvar. Santa Teresinha do Menino Jesus, gente, foi padroeira das missões, padroeira dos missionários na igreja, sem ter saído do convento. Ela é, perdão. Através de quê? Das orações e sacrifícios. O desejo dela ardente era de ser missionária. Mas ela enxergou a preeminência da oração, viu o chamado de Deus a isso, e apesar do gosto maior dela ser a missão, ela faz aquilo que Deus pede. Isso é lindo, um exemplo maravilhoso. E aí, no que diz respeito ao ativismo, onde está o erro? Onde está o problema? As raízes espirituais. Primeiro, falta de humildade. Confia-se mais no esforço humano do que na graça de Deus. Às vezes pode ser orgulho espiritual. Sou necessário, sem mim a obra não anda. Essa pastoral, se não for eu, está morta. Essa paróquia, se não for eu, está morta. Essa conferência vicentina, se não for eu, não vai para frente. Desprezo pela oração, vista como perda de tempo ou luxo de poucos. Inquietação interior, distrações e agitação constante que impede o discernimento. Ou ainda a autojustificação. Justifica-se o descuido com a vida interior pela urgência das tarefas. Conclusão. O ativismo é pecado quando desloca Deus do centro da vida espiritual, colocando o próprio ego, as tarefas, o prestígio ou a produtividade como eixo. A ação é necessária, sim, mas sempre enraizada na vida interior, na oração constante e no amor humilde. A igreja não precisa de super-heróis da ação, mas de almas unidas a Cristo que atuem por Ele, com Ele e nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.